Salve, agraristas! Esse é o projeto Direito Agrário levado a sério. Nós estamos chegando no nosso sétimo episódio. Projeto esse que é organizado e desenvolvido pelos portais direitoagrario.com e agrolei.com com o apoio da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários. O assunto de hoje, do nosso sétimo episódio, é um tema absolutamente esquecido pela doutrina agrarista. Entretanto, não deveria assim ser, porque tamanha é a relevância das discussões acerca desse instituto, justificariam muito mais doutrinas, muito mais pensadores do direito debruçando sobre esse tema extremamente importante de atuação prática dos advogados. Nós estamos falando da competência legislativa em matéria agrária. Sim, porque nós temos visto muitas situações onde nitidamente há um conflito de competência. As pessoas e os profissionais jurídicos muitas vezes batem cabeça sem saber exatamente quem é que tem a competência para legislar em cada matéria que é suscitada. Para falar sobre esse tema, estamos com o professor Albenir Cherubini, direto lá de Santa Maria, coração do Rio Grande. Professor, bem-vindo. Olá, pessoal. Olá, agraristas. É uma satisfação estar aqui retornando agora com o sétimo episódio do nosso projeto Direito Agrário levado a sério, cujo tema, como bem adiantou o professor Torma, vai ser a competência legislativa em matéria agrária. Um tema inovador, até então quase nada escrito sobre o assunto, e nós já deixamos aí como referência, a base, como leitura obrigatória acerca do tema, o artigo escrito pelo nosso colega agrarista, Dr. Cláudio Grande Júnior, que escreveu no portal direitoagrario.com o artigo denominado Competência Legislativa em Matéria Agrária, que traz assuntos muito importantes e correlacionados àqueles episódios anteriores, especialmente quando a gente analisou o episódio específico sobre atividade agrária, que é justamente aquele elemento caracterizador do direito agrário e da incidência das normas agraristas. E como bem lembrou o professor Cláudio Grande Júnior, Francisco Tormo, ele salientou que a vontade constitucional é de se conferir tratamento normativo agrário nacionalmente uniforme, ressaltando aquela questão que nós já tratamos na origem do direito agrário, certo? Que as normas de direito agrário elas se especializaram e saíram diretamente do direito civil, ou seja, pegaram institutos do direito civil e trouxeram para ganhar aquela adjetivação como agrário, sempre quando relacionado com a exploração da atividade agrária ou com aquele imóvel agrário que é o objeto onde se realiza as atividades agrárias. Tanto é que o direito agrário, nesse sentido, ele está no mesmo nível do direito civil, do comercial, do penal, do direito processual, do eleitoral, ou seja, a gente tem na Constituição Federal, lá quando diz compete privativamente à União legislar sobre o direito agrário. Nesse sentido, nós estamos falando das normas, os institutos agrários de direito material agrário, certo? Assim como é a propriedade agrária, os contratos agrários, o crédito rural, todos aqueles institutos que saíram do direito civil, que ganharam vida nova, autônoma pelo direito agrário. Então, quando nós falarmos nesse tipo de instituto, nós estamos falando da competência privativa da União para legislar. Mas, no entanto, professor Torma, as normas de direito agrário não se esgotam nesses dispositivos de direito material agrário, pois a gente também tem as questões das políticas agrícolas, políticas agrárias. E aí vale lembrar que no artigo 23 da Constituição fala que também é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Então, dentro dessas situações, bem como outras previsões nos próprios artigos 22, 23, 24, a gente vai ver que às vezes existe algumas sobreposições de temas, mas o mais importante é salientar esses dois dispositivos referente às competências legislativas, em especial o artigo 22 da Constituição Federal, quando ela coloca o direito
prove os institutos de direito agrário no mesmo patamar do direito civil, do comercial, do penal e por aí vai. Perfeito. Acho que é importante salientar aqui que o artigo 22 da Constituição Federal, ele é a prova, o testemunho da autonomia, né, do direito agrário, porque muitas vezes se discute a autonomia do direito agrário, ou pelo menos mas não se deveria discutir, porque é um instituto, um direito autonomamente constitucional, né, ele tem autonomia constitucional. E o fato de nós estarmos discutindo também a competência é porque nós temos o reconhecimento do direito agrário enquanto ciência jurídica autônoma independente dos demais ramos. É por isso que nós temos a possibilidade de discutir a competência desse ramo do direito, porque nós temos a confirmação da Constituição Federal da sua autonomia enquanto ciência jurídica, o que outras tentativas de ramos aí não detêm a mesma autonomia, né? Como nós já conversamos em outras oportunidades, aquilo que se chama direito do agronegócio, na verdade, não existe enquanto instituto científico do direito, não detém autonomia nenhuma, mas tentou acontecer no projeto de Código Comercial e, felizmente, foi retirado, dada as circunstâncias estranhas e curiosas com que ele estava disposto lá no Código Comercial. E aí nós temos essa diferença, que muito bem lembrou o professor aqui, da diferença entre competência legislativa e competência da política, né, das políticas agrícolas, das políticas agrárias, que aí sim nós adentramos a competência dos outros entes que não a União, mas aí nós seguimos nos slides aqui, acho que vai ficar um pouco mais claro isso, professor. Exatamente. Então, assim, as normas de direito agrário se dividem em normas de direito agrário material, que aí entra naquele conceito de competência privativa da União, que são aqueles institutos, como a gente bem falou. Por exemplo, tu tinha no Código Civil, que é a legislação geral, tu tinha a definição de propriedade. O direito agrário trouxe, então, a propriedade rural e propriedade agrária, com seus elementos, certo? Nós temos a noção geral de contratos pelo Código Civil, o direito agrário tem os chamados contratos agrários, e por aí vai. Existem, então, os institutos próprios de direito agrário material, que são aqueles que envolvem a exploração da atividade agrária, aí compreendendo a agricultura, a pecuária, a silvicultura ou florestas plantadas, que é um termo novo introduzido no Código Florestal, bem como a agroindustrialização, a comercialização e outros. Aí depende da abrangência que é conferida pelo legislador. Mas isso é fundamental. Somente a União, por meio lá do Congresso Nacional, dentro daqueles ritos lá, pode legislar em matéria de competência privativa referente ao direito agrário enquanto direito material, certo? E, por outro lado, existem também, dentro do direito agrário, as normas de política agrícola. Essa sim que confere competência comum aos estados, distritos e aos municípios, desde que respeitada, quando existente, uma política agrária nacional. Dentro lá daquela ideia do artigo 23, que cabe a todos os entes fomentar a política agrícola, atendendo também às suas peculiaridades locais e regionalismo. Agora, o grande problema dá em alguns conflitos, quando alguns estados, até mesmo por desconhecimento, acaba legislando, estados e municípios legislando sobre matéria que não é afeta a ele, utilizando às vezes, até mesmo como outros ramos do direito como pretexto. Aí a gente elenca alguns exemplos, professor Torma, que temos aqui a aviação agrícola, é algo que dá muito conflito. Recentemente, o Supremo Tribunal apreciou um julgamento sobre um município lá do Ceará que proibia a aviação agrícola no seu território, algo que, no nosso entender, afronta diretamente aquelas disposições lá do artigo 22A da Constituição, tanto no que se refere à questão de direito agrário, norma de direito agrário, bem como aquela questão também do direito da aviação, né? Então, assim, que é de competência da União, lembrando que a aviação agrícola ela tem um procedimento todo posto pelo Ministério da Agricultura, de fiscalização, mais a Agência Nacional de Aviação. Então, assim, tem uma série de órgãos federais que cuidam da aviação agrícola, certo? Uhum.
Questão dos agrotóxicos e defensivos agrícolas também é outra questão que sempre alguns estados ou municípios eles se utilizam da bandeira do ambientalismo para tentar restringir as atividades agrárias, que é outra violação desses direitos, dessa competência legislativa em matéria agrária, pois a gente deve lembrar que existe toda uma legislação federal, certo? Então, assim, uma mera proibição, que nem fez recentemente uma legislação lá de Florianópolis, que proibiu a utilização completa dentro do município de Florianópolis, no nosso entender, seria uma legislação inconstitucional. Aí nós temos outros exemplos. Eu acho a questão até, da rotulagem. Essa questão dos agrotóxicos, me parece que dentro dessa questão dos conflitos é o que mais tem aparecido hoje em dia. Porque nós temos uma situação que é muito corriqueira, que um município toma alguma medida legislativa e, às vezes, por mais equivocada que ela seja, outros municípios acabam tentando fazer a mesma coisa, até com um discurso pró-ambientalismo que não se justifica justamente por essa questão da competência, né? Quer dizer, se nós temos uma legislação federal que regula muito bem e muito rigorosa em relação ao uso de agrotóxicos, não há razão para que os municípios tentem fazer algo a mais ou venham até a proibir o uso, como fez Florianópolis esses tempos. Eu não sei se alguém suscitou a inconstitucionalidade dessa lei, até porque confesso que eu não conheço atividade agrária que use agrotóxicos em Florianópolis, que é uma cidade que quase todo o território está dentro de uma ilha, mas, enfim, se algum produtor se sentir violado, ele pode perfeitamente fazer o manejo de uma ação declaratória e buscar a inconstitucionalidade dessa lei por força dos artigos que nós analisamos aqui. Então, me parece que alguns outros municípios também caminham no mesmo sentido, só que aí nós temos, claro, quando nós afetamos diretamente a produção agrícola dos produtores, aí nós temos certamente sindicatos e entidades que estão capacitadas a fazer essa defesa em juízo. Um município vetar o uso de agrotóxicos que estão legalmente autorizados, seu uso está autorizado por força de lei e de várias regulamentações federais, é como se o município decidisse que as farmácias daquele município não poderiam mais vender um tipo específico de medicamento que é autorizado a sua venda dentro do território nacional. Então, tamanha é a falta de lógica disso, que nós ficamos, às vezes, perplexos com algumas legislações que aparecem nesse sentido, tudo com viés pseudo-ambientalista, que na verdade não tem nada de ambientalista nisso, não tem nada de proteção do meio ambiente nisso. E existe, sim, esses conflitos federativos, né? Isso aí, na verdade, seria uma questão também para ser estudada pelos constitucionalistas, especialmente a questão do federalismo, mas também abrange outras situações. A rotulagem e sanidade de alimentos, e às vezes existe uma série de exigências assim absurdas por parte de municípios e estados. Por exemplo, eu quero proibir agora uma produção de determinado OGM, sendo que existe uma regulamentação federal, por exemplo, existe a CTN-Bio que autorizou, certo? Então, assim, extrapola a competência desses entes federativos ao dispor legislação sobre assuntos que ofendem o exercício das atividades agrárias. Outras questões polêmicas, a gente tem o uso do fogo, daí a gente tem alguns julgados, inclusive manifestações do STF sobre a questão do uso do fogo nos canaviais paulistas, outro exemplo. E aqui também vale a pena chamar a atenção que esses conflitos, quando acontecem envolvendo atividade agrária e dentro do imóvel agrário, são antes de tudo, matérias de direito agrário. Tem que ser objeto de estudo e argumentação e análise a partir do direito agrário. Inclusive porque a gente defende, conforme o episódio que a gente viu da função ambiental da propriedade, que existe o chamado meio ambiente agrário, que ele é, sim, regulado pelas normas de direito agrário, onde as normas de direito ambiental elas são supletivas e jamais elas podem ser utilizadas como pressupostos para vetar ou, de alguma forma, interferir no pleno exercício da atividade agrária, pois estaria ofendendo justamente regras
federais, regras nacionais. E a gente vê também outras situações envolvendo pecuária. Daí as justificativas geralmente vêm associadas à questão do bem-estar animal. A gente viu, por exemplo, toda aquela celeuma que deu no Porto de Santos referente à exportação de gado vivo, certo? Até vai ter o artigo recomendado na bibliografia escrito pelo nosso amigo agrarista, professor Alexandre Valente Celista, que foi um artigo muito bem escrito, depois inclusive citado no parecer do IBAMA, que tratou do assunto, lembrando que existia toda uma regulamentação federal sobre o assunto. Então, assim, é algo que tem que ser lido, vai estar na nossa bibliografia complementar desse episódio, e é algo que tem que ficar atento e trazer essa argumentação agrarista para essas situações, para os processos, para os debates. Então, por isso a importância de desenvolver ainda mais o estudo do direito agrário. Outra questão muito importante, professor Torma, a questão das exigências de licenciamento ambiental das atividades agrárias, que por vezes assim o pessoal inventa muita coisa. Por exemplo, exigir licenciamento para lavouras. Bom, aí vale lembrar que o imóvel agrário é uma unidade econômica produtiva, não é uma unidade de conservação, certo? E como é que você vai exigir licenciamento ambiental, às vezes de lavouras, algo que tu tem os prazos bem específicos? Se você perdeu o ciclo, o que acontece? Você vai estar agredindo a próprio desenvolvimento da atividade agrária. Então, algumas regras são absurdas. Você justifica algumas circunstâncias, por exemplo, vou fazer uma construção de um armazém dentro do meu imóvel agrário, ou um local onde vai ficar máquinas que pode ter, por exemplo, a contaminação por combustível, alguma situação, ou até mesmo a pecuária de forma intensiva, aviários, onde existem dejetos de animais que aí sim pode ter um eventual dano ao meio ambiente que justificaria um impacto significativo para que tu tenha exigência de licenciamento. No entanto, só que a gente vê Brasil afora alguns absurdos. Eu lembro de uma legislação, por exemplo, da Paraíba, que tinha um número X de cabras, criação de cabras ou de galinhas, que se você ultrapassasse um animal, você teria que ter um licenciamento. Ou seja, tu está utilizando uma legislação ambiental de forma a criar burocracia, o que vai contra até a própria ideia de liberdade econômica, lembrando que isso a gente está falando de atividade agrária. Exatamente, desestimulando o próprio desenvolvimento da atividade agrária, o crescimento dos pequenos produtores, porque você acaba utilizando essa legislação para criar entraves burocráticos, inclusive legislando de forma inconstitucional, quando está cerceando as atividades agrárias. Aí tu extrapola aquele limite do que é direito agrário ou não, direito material, está utilizando um outro ramo do direito para ofender, no caso, direitos materiais dos produtores rurais, desenvolvimento das atividades das cadeias produtivas do agronegócio. E isso é uma argumentação que tem que ser levado pelos profissionais agraristas, tem que ser objeto de maior pesquisa, certo? Ser levados aos tribunais, constar nos estudos, nas aulas, que até então não existe muito conteúdo sobre o assunto. E outra situação importante é a questão dos zoneamentos e proibições de culturas. Por exemplo, a gente tem notícia de alguns municípios brasileiros que tentaram, por exemplo, proibir o plantio de canaviais dentro dos limites do seu município, que é um absurdo. Pelo seguinte, a gente já falou mais uma vez, imóvel agrário é uma unidade econômica produtiva. Retirar aquelas áreas, por exemplo, de preservação, áreas de preservação permanente e reserva legal, sobra a área econômica desse imóvel. Quem define o que vai plantar ou não, se é viável ou não, compete ao produtor rural, dentro do seu exercício de livre iniciativa, de liberdade econômica. Então, assim, não pode os municípios e estados, por uma via indireta, vir a proibir o desenvolvimento das atividades agrárias. E aqui a gente traz um exemplo da legislação de São Paulo, aqui, das chinchilas, que por uma questão de bem-estar animal, uma questão até mesmo de direito ambiental, proibiu a
no estado de São Paulo a criação de animais nativos exóticos silvestres com a finalidade exclusiva de extração de peles, mantendo apenas aquela para atender a finalidade de animais de estimação, que era justamente uma lei para proibir, no caso, a criação de chinchila, que a gente sabe que é um animalzinho vindo lá dos Andes, tem uma pele muito bonita, e ela é utilizada para fazer justamente peças de vestuário. Mas como o professor Thorne observa, e a própria lei já teria, a lei na inconstitucionalidade, ela já teria na prática uma questão que ela poderia ser muito bem contornada, que é, como a lei diz, com a finalidade exclusiva de extração de peles, bastaria você fazer a produção para animal de estimação, extração de peles, e quem sabe até o consumo da carne, que estaria liberada, a chinchila em São Paulo, né? Mas esse é apenas um dos tantos exemplos que existe de conflitos de normas em competência de legislação agrária, professor. Aquele termo exclusivo ali tirou totalmente a ideia inicial da legislação e acabou criando uma saída dentro da própria lei para o produtor de chinchila. Eu me recordo que eu li na internet essa semana, me passou pelas redes sociais uma notícia, um boicote. Eu vi algumas pessoas postando um boicote a uma empresa de bolsas, baseado numa fake news de que é uma empresa de bolsas, para ter um couro mais macio, extraía o couro do animal vivo e, portanto, as pessoas deviam fazer o boicote a essa empresa. Eu acredito, talvez, que o legislador tenha acreditado num tipo de fake news semelhante a essa e, por isso, quis salvar as pobres chinchilas aí do sofrimento da retirada do couro do animal ainda vivo, que a gente sabe que não existe. Mas veja como, às vezes, o desconhecimento da atividade, de como funciona a atividade agrária, nos causa situações como essa. Uma lei totalmente sem pé nem cabeça, diria a minha avó. E então, em síntese, professor Thorne, é o seguinte, né? Como bem conclui esse artigo do nosso amigo, o professor Cláudio Grande Júnior, que é o seguinte: compete então à União legislar em matéria de direito agrário, naquilo que se refere aos institutos de direito material agrário, certo? E em matéria de política agrícola, pode então os estados, os municípios e o Distrito Federal trazer disposições justamente para fomentar as situações envolvendo a atividade agrária, observadas as suas peculiaridades locais. Inclusive, é muito comum, agora lembrando, se finalizar, a questão dos zoneamentos. No próprio estado do Rio Grande do Sul, que existiu um zoneamento, por exemplo, da cadeia do eucalipto, que foi uma forma de consenso no campo político, que resolveram, vamos fazer um zoneamento dentro do estado para evitar uma expansão desenfreada e um conflito ambiental que estava havendo na época. Então, situações como desse caso, onde que você resolveu, por meio da legislação, um conflito, atendendo interesses locais, aí, por óbvio, seriam normas compatíveis justamente com as disposições da Constituição Federal, mas ainda existe muito campo para produzir, para pesquisar, para escrever e principalmente para levar essa matéria, essa discussão nas eventuais demandas envolvendo a matéria agrária. Então fica aí a nossa sugestão para que, inclusive para aqueles acadêmicos, para quem está estudando, que volte os olhos também para essa problemática das competências em matéria legislativa agrária. Muito bem, professor. Eu acredito que nós tratamos um assunto muito bacana hoje. Te agradeço pela tua disponibilidade em tratar esse assunto que é tão importante, porque esse tipo de conflito que nós fizemos análise aqui hoje, ele é muito comum. Nós percebemos nas notícias, nós percebemos através das redes, dos portais de notícia, que esse tipo de conflito de normas ele tem acontecido, mas por incrível que pareça, poucos juristas têm se debruçado ao estudo dessas questões relativas às competências, que é a forma que nós temos para justamente resolver esse tipo de conflito, esse tipo de situação, essa discussão entre entes aí, e que muitas vezes, como nós muito bem vimos aqui, acaba criando aí situações que em nada contribuem para o desenvolvimento do direito agrário.
e também que nada contribuem para o desenvolvimento econômico e social dos produtores rurais. Esse foi o Direito Agrário levado a sério de número 7 e fique conosco que logo mais, em breve, acompanhe nos portais, acompanhe através das notícias e do próprio canal, que eu espero que você esteja inscrito, a próxima atualização, que em breve já estará chegando aí o nosso Direito Agrário número 8. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui, um grande abraço e até a próxima. E até o próximo episódio. Um abraço, pessoal.